seu canal e outros canais que falam sobre isso tem crescido pra caramba. Por que você acha? É a mentalidade das pessoas que tem mudado mesmo? Graças a Deus que tem outros colegas aí falando disso, né? O meu canal chama Riqueza em Dias. A gente começou do zero, Vilela. A gente tinha um canal que era de entretenimento, tinha 200 e poucos mil inscritos. E aí eu falei, não, eu quero começar do zero porque eu sou o seguinte, eu gosto de gente disciplinada e que quer aprender. Eu gosto dessas pessoas, porque eu gosto de ensinar, servir as pessoas, né? E aí, eu falei, eu quero abrir do zero para ter as pessoas que querem estudar, É, que de fato querem melhorar de vida, né? Que querem. Porque não é sobre dinheiro, é sobre sonhos, né? É sobre você exatamente. ter uma família melhor, é sobre você poder viajar, é sobre você ter Não, e a tempo, pandemia demonstrou né? que quem não tinha dinheiro guardado, A crise veio, veio. infelizmente, para muitos, né? Então, assim, aí eu abri esse canal, hoje ele já tá com quase 140 mil inscritos. Eu fico super feliz, cada um inscrito eu fico feliz, é uma pessoa que quer Claro. mudar. E eu acho que mudou muito. O brasileiro, graças a Deus, muitos vêm mudando. Eles querem aprender a investir, eles querem ter uma vida melhor, eles querem ter liberdade financeira, eles querem buscar mais, buscar realização de metas, de sonhos. Então, eles estão entretidos, mas ainda tem uma boa parte que perde tempo na rede social com papo furado, De, sabe? de trade, de Não só day disso, trade. mas de não estudar. Ah, Pô, tá. você tem que organizar o seu dia, né? Vilela, eu acho isso. Claro, claro. Se você tem tempo de ficar lá uma horinha na internet, você tem que saber o que você vai fazer na internet. Porque não dá pra ficar 10 horas na internet só vendo coisa que não vai. Você entendeu? Não vai somar. É. E aí vira essa coisa de comparação, frustração. E posso falar? E é um mundo que não é toda a realidade, você entendeu? Tem muita gente ali que mostra uma coisa que não é. E aí outros brasileiros, deve ter muita gente aqui que às vezes se sente triste, fala, poxa, será que eu sou frustrado, não conquistei? Não, não foi isso. Você é grande. Só que você tem que ser grande no seu caminho e tá tudo bem, entendeu? É. É porque eu vejo que muita gente vende um sucesso que nem eles têm, né? Aluga Nossa. carro e jato só pra fazer um videozinho e falar ó, como que eu me Eu dei tinha uma bem. amiga, cara, eu fiquei chocada que o namorado dela, ele ia nos, por exemplo, ele ia viajar. Ele fazia, eu falei, você é tonta também, né? Porque fazia ele e ela irem nos melhores hotéis, tirar foto, vídeo, mas eles não estavam naquele hotel. Caramba. Eu falei, gente, cuidado com essa É. internet. É um mundo de fantasia e outras. Vídeo Às vezes o todo. cara tem grana, mas não tem outras coisas. É, Então, no final do dia, o que conta é estar feliz. É você dormir exatamente. feliz, né, Vilela? Então, assim, Caramba, os caras não, é não. cada Chegava cena, no meu. hotel, tirava fotinho e ia embora. Helicóptero e não sei o quê. Eu falava, nossa, legal, bacana, né? A Gabi, pô, tô feliz por ela. Mundo Tal. de E isopor, depois né? que terminou, ela me contou. Falei, nossa senhora, não acredito nisso. Não tem como dar certo um negócio desse, né? Não tem. Cai a máscara, É. não tem jeito. Tem um monte de gente endividada no meio de fama aí, É. da mídia, que a gente sabe. E a pessoa quer pagar de milionária, sabe? Mas Qual o como, sentido, como né? você começou isso? Você sempre foi essa pessoa de saber economizar, de dar dicas, ou você, depois do pânico, como foi essa passagem? Primeiro assim, vamos voltar lá atrás, quando você era criança. O que você queria ser quando crescer? Então, eu sempre quis ser médica, Ah, é? quando eu era pequena. Eu sempre falava, mamãe, eu quero cuidar das pessoas. Isso sempre foi de mim. E aí, eu estudei em boas escolas. Meu pai era um cara muito bem sucedido. Meu pai ele foi empresário por 30 anos, né, no ramo têxtil. E assim, como eu posso te falar? Ele era muito bom em matemática. Era um avião em marketing e Caramba. matemática. E ele sempre falava pra gente: cuidado, dinheiro não leva desaforo. Minha mãe também. Então a gente ia pra praia, por exemplo, a gente ia comer, os nossos amigos todos iam. E aí meu pai falava: não, vocês vão comer um hot dog e dividir por dois. E eu nunca entendia. Você e seu irmão, ou eu e minha irmã, né? E aí depois meu pai me ensinou. Ele falou: ó, tem gente que não tem isso pra comer. Então, assim, vocês têm que aprender a dividir. Se vocês quiserem mais, aí vocês vão comer outro. Caso contrário, não. Essa frase, o dinheiro não leva desaforo, é nesse sentido de que, cuidado, você gastar demais E com isso coisa, com besteiras, ele vai. Um dia vai acabar e vai não. acabar, É. né? E a minha mãe também. Quando eu era pequena, a minha mãe colocou a gente pra ver um filme da África, né? Eu, minha irmã e meu irmão. E ela falou: ó, eu quero que vocês assistam. E a gente foi assistir, a gente era pequena, a gente achou que era um desenho, a gente tinha, sei lá, 8 anos. E aí, quando acabou, minha mãe falou assim: olha, esse filme é pra vocês nunca mais esquecerem o valor das coisas, É. sabe? O valor da família, o valor de cada coisinha que vocês comem, sabe? Vocês têm que entender que vocês são crianças, mas vocês têm que entender o valor do dinheiro, das pessoas, dos lugares. E a minha mãe sempre fala:
Se tiver arroz puro na casa de alguém, come arroz puro e não abre a boca. Então, a minha família sempre teve essa mentalidade. E aí, num determinado momento, quando eu tinha 18 anos, mais ou menos, meu pai faliu, né? Caramba. Meu pai faliu. Hoje, meu pai tá doente, né? Tá debilitado, tá internado numa clínica, tudo. E quando meu pai faliu, eu falei, agora eu vou ter que ir pra correria da vida, né? A gente fez assim, né? A gente saiu de um apartamento que era no Morumbi, que era ótimo. Depois a gente foi pro Alphaville, ainda era muito legal. E de repente a gente foi parar na casa da minha avó, de favor. Caramba. E aí... Por que faliu? Foi a Porque o meu pai situação era... econômica? Ou... Meu pai também tem esse fator. E meu pai, ele se perdeu no meio do caminho. Ele, assim, perdeu dinheiro em jogo, né? É assim, você tem que... Por isso que eu falo de mentalidade. Isso nunca me afetou. Pelo contrário, eu sou ao contrário do meu pai. Eu não tenho nenhum vício, nada. Mas a mentalidade do investidor é muito importante. Porque ele tem que entender que dinheiro... Você tem que servir as pessoas e não ao dinheiro, entendeu? E aí que meu pai começou a se perder, né? Se perdeu no meio, tipo, de jogo, de bebida, né? Bebia muito e tal, se perdeu, faliu. E aí a gente falou, não, agora eu, meu irmão e minha irmã, a gente falou, a gente vai pra correria. A gente chegou a um ponto na nossa casa que, assim, só tinha sal na geladeira. Caramba. A gente tava lá, nossa casa, não que seja... Eu não tô aqui pra... Não, é mais assim, a diferença, né? Mas a diferença do que aconteceu. E isso, pra mim, teve um lado ruim, lógico. Mas teve um lado muito bom, Vilela. Porque foi ali que eu aprendi a construir meus desafios. E vencer e falar, pô, vou ter que... Aí eu fui trabalhar Eu trabalhei como panfleteira. Meu irmão tinha arrumado um emprego na Microlins, na época. Era uma empresa de informática e tal. E aí meu irmão falou, ó... De telemarketing, ele falou, ó, tem um trabalho de panfleteira, você quer? Eu falei, quero. Pô, demorou, né? Eu falei, eu quero trabalhar. E aí eu ia todo dia, chovia, sol, assim, a realidade de muitos que estão aqui, de muitos brasileiros, né? Pega trem, pega metrô, pega tudo. Pô, essas pessoas a gente tem que aplaudir, porque é difícil acordar às 5 da manhã, chegar às 8 da noite, trabalhar e fazer tudo, né? O brasileiro tem muito disso nele, né? No sangue. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiquei um tempo lá, e um dia eu fui falar com uma mulher. Falei, ó, quero te apresentar, tal. Ela pegou e me deu uma pranchetada na cara. E eu me senti muito humilhada. Caramba. Porque eu jamais faria isso com alguém. Jamais, assim. E aí eu peguei e comecei a chorar. E subi, falei com meu irmão, falei, pô, aconteceu isso e tal. E dali eu falei, bom, vou mudar, vou pra outra coisa. Aí eu peguei, fui fazer educação física, fiz educação física. Comecei a trabalhar como estagiária de várias academias, inclusive lá em Cotia. Onde o Mandíbula mora. Trabalhei em várias academias e tal. E aí, em um determinado momento, eu comecei a trabalhar em academia e em shopping. Eu estudava à tarde, na Uniban, que é em Osasco, né? Eu estudava à tarde. De manhã eu ia pra academia, dava algumas aulas. E à noite eu ia pro shopping. Ou invertido, né? E aí eu comecei a fazer um dinheiro. E eu tinha que fazer escolhas. Por exemplo, eu gostava muito de comer lanche, né? E eu não podia fazer tudo, porque eu tinha que pegar minha passagem, eu tinha que comer lanche também. Então eu escolhia. E aí, nessa cena toda, eu aprendi a controlar meus gastos, a entender o valor do dinheiro, né? Eu sempre tive uma base familiar, que é muito importante, embora o meu pai, né? Eu perdoei meu pai. Meu pai é uma pessoa que eu amo, tudo. Mas ele me ensinou muito também, era um cara fora da curva. E aí aí um dia eu comecei a fazer eventos de luta. E aí eu virei ring girl, assim, e eu era conhecidinha, assim, no negócio, eu gostava, tal. E eu ia em todos os eventos. Tipo, vamos, tal. E aí o Marcos Mion, eu saí numa revista. Dava uma grana ou não? Era mais pra... Dava uma grana legal, porque é o seguinte, quando você vive uma vida você recebe um dinheirinho ali, eu falo isso pra todo mundo, tá tudo bem. O problema é que quando você começa a subir sua vida, seu status, você tem que equilibrar a tua mente. Porque é nessa subida que muita gente se perde. Você tem que viver um degrau abaixo. Eu sempre falo isso. Porque você começa a gastar muito. Você começa a achar que você tá ganhando muito, que você pode gastar tudo. E aí você se perdeu. Entendeu?